Livre-arbítrio ou liberdade condicional? Apareceu na forma de piada quando eu estava conversando com um amigo, o Cláudio, mas é sério. Essa discussão, ela vira e mexe, bate na porta nos encontros budistas, não só por gente que está começando agora, que está chegando agora, mas inclusive por estudantes mais antigos que não conseguem muito elaborar qual é a relação de karma e de quanto isso é determinista na nossa vida e de quanto a gente tem verdadeiramente de liberdade de escolha, né? Essa questão tá voltando para mim agora da perspectiva dos sistemas oraculares, né? Do tarô e da astrologia. É muito engraçado porque para mim parece meio resolvido assim, mas é realmente uma discussão que retorna assim. Para fazer essa conversa aqui, eu tô me baseando e um pouco me contrapondo num podcast de uma pessoa que eu admiro muito, mas que lá está apresentando uma visão que me soa um pouco determinista, como se a astrologia, pela capacidade que ela tem de reconhecer os padrões e encontrar as correlações, já embarcasse em si o poder de escolha das pessoas, né? Como se a escolha já tivesse prevista no sistema. O que me parece um pouco determinista, né? Em contraponto, eu estou usando um artigo do professor do Alan Wallace, vou deixar tudo aí linkado na descrição, que vai trazer essa discussão da perspectiva do budismo, no sentido de que quanto mais consciente a gente está, maior é o nosso poder de escolha, maior é o nosso poder de decisão. Então, se eu estou embriagado e eu decido dirigir um carro de uma maneira segura, quanto está sobre o meu poder realmente essa escolha? A partir do momento que eu estou embriagado, essa escolha já não está mais dentro das possibilidades, né, que se apresenta. Ele vai dizer ali que a gente tem esse poder de escolha com limitações e que que é possível a gente desenvolver isso, né? Quanto mais eu amplio a minha consciência, mais eu tenho livre-arbítrio. Então, é uma formulação que eu gosto muito, né? Porque assim, traz pra gente a responsabilidade de desenvolver aquilo, mas não é totalmente determinista. Tem uma história de um outro professor meu, o Geshe-Nandak, que ficou amigo de um astrologista e até então ele não acreditava muito em astrologia. E aí, enfim, essa pessoa fez com que ele passasse a acreditar mais, mas tem um argumento que o astrologista dele apresenta e ele sempre conta, que é: quanto menos consciência tem a pessoa, mais fácil é prever, porque ela vai estar seguindo o fluxo das coisas que já estão apresentadas ali, né? Ela vai estar indo com a corrente, com as tendências que já estão lá. Quanto mais essa pessoa, por exemplo, está desenvolvendo a consciência, fazendo purificação, purificando karma, mais difícil vai ser prever, porque ela está ali todo o tempo mudando o karma dela. Foi dessa maneira que ele apresentou o argumento, que me parece uma perspectiva interessante também, e que de alguma maneira me parece conversar com essa perspectiva que o professor Alan Wallace apresenta aqui, um pouco diferente. Da maneira como ele apresenta, não é se a gente tem ou não livre-arbítrio, mas é quanto a gente tem de livre-arbítrio, quanto a gente precisa desenvolver isso ou não. E a liberdade última vai ser só na iluminação, porque inclusive a gente usa esses termos de maneira intercambiáveis, liberação, iluminação, liberação última. Me parece que é um trabalho contínuo que não acaba até que a gente não atinja a iluminação última. Então a gente tem livre-arbítrio, mas ele está limitado por uma série de circunstâncias que envolvem karma, que envolve o nosso ambiente, que envolve a relação com outras pessoas e com o meio, e o entrelaçamento de outros karmas e de outras coisas que estão se colocando ali, que vai contornando essa liberação, inclusive do nível de ignorância que a gente tem, que quanto maior mais limitante é o nosso livre-arbítrio.
É isso. Eu acho que de maneira geral essa é a ideia que eu queria apresentar. Me conta aí nos comentários se está claro, se faz sentido o que eu estou falando, se vocês têm uma perspectiva diferente, se tem alguma coisa que não ficou clara. E aí a gente vai conversando. A ideia desse vídeo é um primeiro vídeo que é para começar essa conversa, que é para abrir um diálogo. E aí eu gostaria que a gente fosse trocando, então eu vou vendo nos comentários, e aí a gente vai seguindo assim de uma maneira que é menos um monólogo. Tem só mais uma ideia que eu gostaria de desdobrar antes de encerrar, que é a maneira como eu entendo os sistemas oraculares, então o tarô e a astrologia, são como maneiras de encontrar as tendências que estão ali, inclusive para um determinado período de tempo, não é que a gente está abrindo isso para todo sempre, mas encontrar essas tendências e entender que se a gente continua como a gente está, a gente vai chegar naquele determinado lugar que está se apresentando ali. Mas a gente tem ali uma liberdade, que inclusive aumenta conforme a gente está fazendo a consulta, né? Se eu estou olhando quais são as possibilidades que tem ali, e eu sei que se eu continuar assim vai me levar naquele desdobramento, eu tenho inclusive a escolha de mudar isso de alguma maneira. Se a gente, por exemplo, tem um consulente que está sendo representado pelo louco, a gente pode estar falando de um começo de uma jornada, a gente pode estar falando de estar sendo um pouco inocente, pode estar falando de não estar vendo os próximos passos. Não é completamente aberto, mas tem ali uma gama de coisas que pode se manifestar daquilo. E eu acho que de uma maneira diferente, mas muito similar, acontece na astrologia. E aí a conversa com o Cláudio estava indo por aí, assim, não é porque a gente abre um sistema oracular que aquilo é determinado. Me parece, inclusive assumindo que tem uma possibilidade de erro, né? Sempre tem a possibilidade de erro. Mas para além do erro, ainda assim tem variantes da maneira como isso pode se concretizar e da maneira como a gente tem o livre-arbítrio de tomar decisões, que é uma perspectiva que para mim me parece que difere um pouco da apresentada no podcast que eu vou deixar aqui. Inclusive pensando em karma, que foi um assunto que eu deixei ali aberto porque é complexo, mas a geração de novo karma só é completa quando você tem a intenção de fazer alguma coisa. E se você está sendo plenamente determinado por um karma passado, por exemplo, e não tem nenhuma escolha que você tem ali, você não pode gerar mais karma, assim, me parece um pouco contraditório. Então a coisa é mais um caminho do meio entre o que tem ali que está vindo de consequências passadas e o que eu posso fazer com isso, e aqui eu tenho responsabilidade, porque isso aqui vai desdobrar em coisas lá que não estão plenamente determinadas. E o meu poder de fazer isso melhor ou pior, com mais ou menos liberdade, também varia de acordo com as circunstâncias e com a minha consciência. Eu acho que mais ou menos era isso a ideia que eu queria apresentar. Talvez tenha ficado ali um pouco desconexo as ideias. Me conta se ficou claro para você. E faz o jogo do YouTube, deixa o like, compartilha, manda para alguém, me ajuda a começar isso aí. E se você ficou até aqui, muito obrigado e um abraço. Desculpa, as referências que eu vou deixar aqui são em inglês, eu só encontrei elas em inglês. Acho que por isso também faz mais sentido abrir essa conversa em português, mas na medida que vai aparecendo eu vou colocando também as referências em português ou com tradução. É isso, muito obrigado e um abraço.